Começando do nada, recomeçando do nada, episódio 62. Agora o microfone está on. E aí, galera? How are you doing? Alex, você já trabalhou como professor de inglês? Eu também. Eu gosto pra caramba de idiomas e eu percebo, porque eu percebo, né, isso, que a nossa realidade ela tem como se fosse um idioma, ela está codificada de uma forma especial. E no meu caso, esse contato que eu tenho com as linguagens e idiomas, me ajuda muito a perceber a realidade nesse âmbito, né? Nessa Uhum. questão das dimensões e tal, e que a nossa realidade ela tem códigos. E no seu caso, você Uhum. percebe que isso te ajuda? E Sim, como isso acontece? absolutely. Hoje, inclusive, rolou um episódio comigo, um episódio pessoal, esse fim de semana, que alguém me perguntou assim, e aí, como é que foi a tua experiência em um outro, né, em um outro país e como é que se observa isso hoje? Porque eu também, essa pessoa, na verdade, ela está morando fora do Brasil, e aí a gente andou trocando umas ideias sobre como a realidade praticamente se abriu assim, porque outra cultura, outra moeda, né, outros costumes, então tudo isso faz com que a nossa mente, obviamente que uma outra língua, né, além do português ou além da sua língua materna, ela ajuda você a, a buscar conhecimento. Inevitavelmente, ela ajuda você a buscar conhecimentos sobre coisas que te interessam, né? Se, por exemplo, você começa a estudar, sei lá, espanhol ou alemão porque gosta dessas línguas, essas línguas têm dentro de si culturas que estão relacionadas às coisas que em comum que você gosta, seja música, seja arte, seja, sei lá, história, seja lá o que for. Isso tudo redireciona a gente para enxergar uma cultura que é totalmente diferente da nossa, que a gente está acostumado com aquela que os nossos pais entregaram a gente. Então, a gente perceber que a gente pertence a um campo muito maior de entendimento, além do que as nossas palavras em português conseguem falar, ela é muito rica, porque tem palavras, inclusive, que em inglês, por exemplo, não se fala em português. E enfim, vice-versa, né? Hoje em dia a gente fala, por exemplo, a palavra mouse, internet, vários estrangeirismos que a gente usa e que, na verdade, elas são uma decodificação em comum, mas sim, com certeza absoluta, falar uma outra língua ou me ajuda de forma muito mais, talvez um pouco mais sensível de ver como a realidade se desdobra. Por exemplo, hoje eu percebo que existem coisas que acontecem comigo que ela não tá no nível das palavras mais. Ela está no nível que está antes das palavras e que as palavras são só uma distração às vezes, né? Por exemplo, eu consigo às vezes, estou pensando, por exemplo, em tal pessoa, aí de repente a pessoa ou liga ou manda uma mensagem ou quando eu mando uma mensagem para ela, pô, estava pensando em ti, não sei o quê. Então essa comunicação de essa realidade de querer, sei lá, de sentir saudade de alguém, por exemplo. E se alguém mandar uma mensagem e dizer, puxa, eu estava exatamente pensando em você e tal. Isso para mim não deixa de ser um pouco de uma participação um pouco mais efetiva dentro da realidade, né? Tem coisas que eu acredito que sim, é possível que a gente possa direcionar isso. Se a gente encontra um canal fluido que permita o desdobramento dessa realidade, as coisas acontecem. Obviamente que tem muita coisa que acontece
a longo prazo. E essa é outra coisa também. Tem muita coisa que a gente se dispõe a desdobrar, mas a gente quer que aconteça da noite para o dia, e não é nessa pegada, né? Cada um tem um ritmo, e eu gosto muito dessa frase, assim, de ritmo que segue. Você tem que acompanhar esse ritmo. Esse ritmo, ele é um direcionador muito importante quando você enxerga a realidade como ela tá aqui na sua frente, e não precisa necessariamente continuar dessa forma. Uhum. Esse uhum é bom, né? É, por exemplo, essa questão do ritmo que você está falando, então é como se a nossa realidade ela tem um ritmo, mas eu, sei lá, eu percebo esse ritmo de uma forma, eu tenho, vamos dizer, o meu ritmo, o Alex tem o ritmo deles, então existe isso também, né? A gente tá aparentemente vivendo a mesma realidade, mas como cada um tem uma perspectiva diferente, então a gente não tá exatamente falando a mesma língua. Ao mesmo tempo que tá também. Em um nível mais profundo a Uhum. gente tá, e um nível superficial a gente também tá, mas no meio a gente tem vários desencontros aí. Então a gente vai aprendendo a traduzir essa realidade de uma forma que, de uma certa forma, a gente está preso, como quando a gente nasce, que a gente está preso a uma língua específica, e quando depois Uhum. você vai aprender outras línguas, você consegue olhar para sua própria língua nativa de uma forma diferente, você reconhece ela. Então, também a gente está preso à nossa, quer dizer, a minha, vamos dizer, eu com a minha perspectiva pessoal, inicialmente, enquanto eu não a reconheci, eu tô preso a ela como se ela fosse uma linguagem exclusiva. E quando eu começo a reconhecer que existem certos códigos que nos unem, então eu consigo sair dessa minha língua pessoal e consigo reconhecer as línguas pessoais de outras pessoas. Então, de novo, eu volto a habitar essa minha língua pessoal. Eu não vou abandonar porque eu tenho uma forma Uhum. que é minha de ver. Só que esse minha, ele já tem um outro sentido, enquanto que ela era minha e ela era exclusiva, porque eu só reconhecia ela. E depois ela é Uhum. minha e ela é inclusiva, porque em um âmbito mais profundo, e é isso que eu tava falando no outro episódio de que é o simples, de uma forma simples, ela é inclusiva. Agora, quando eu falo de ritmo, para quem está achando que isso aqui é só viagem do nada, ela na verdade tem uma origem um pouco mais sólida, que fala sobre os princípios herméticos. Então, o ritmo, na verdade, ele está relacionado a tudo o que exige fluxo, né, de procedimento, na ideia de proceder a um outro nível, dentro do tempo e do espaço. Por exemplo, a gente pode falar sobre ritmos em termos de marés, por exemplo, né, em termos de batimento cardíaco, enfim, algumas outras coisas que representam um ritmo natural, involuntário. E todas essas coisas, né, que agora, várias outras que agora não me vêm à mente, mas todas elas têm, elas são consideradas, o ritmo, por exemplo, é considerado uma lei universal, onde ela existe tanto, né, na órbita da Terra, né, do sistema solar, todo tem um ritmo. O próprio relógio ele tem uma congruência com esse ritmo, apesar de não ser uma congruência tão precisa, mas muito próxima do que é da precisão desse ritmo. Ah, mas entender que esse ritmo, ele na verdade, ele direciona e que faz você se desprender de certas resistências, inclusive resistências relacionadas a coisas que você se apegou de tal forma
pelos ensinamentos de pessoas que você ama, que te fizeram entrar num determinado ritmo e que quando essas pessoas se partem da sua vida, seja porque você casou, seja porque você mudou de país, seja porque você decidiu não mais falar sua língua materna e agora só fala uma outra língua, enfim, isso tudo altera o teu ritmo. E uma vez que você entra num ritmo que é seu, você deixa de seguir o ritmo de pessoas que te, entre aspas, impuseram esse ritmo. Aí você começa a participar disso de forma mais observatória. E quando você entende, você começa a ficar mais congruente com o seu próprio ritmo, você começa a entender que ninguém precisa te apressar, ninguém precisa te retardar. E que você, na verdade, pode escolher avançar ou nunca estagnar. Porque tudo tá em movimento a todo momento. Um exemplo mais prático, certo? Eu, por exemplo, quando eu aprendi inglês, eu tinha colegas de classe que os caras, assim, o professor falava e os caras pegavam, assim, na hora. Os caras eram muito rápidos, eles tinham um ritmo muito rápido. E eu, para acompanhar os caras, eu tinha que sentar e estudar e tal. Em contrapartida, eles tinham um ritmo de entender muito fácil, mas o meu ritmo de falar era muito melhor do que o deles, né? Então, às vezes, eles falavam as coisas que eles sabiam mais do que eu, mas eu os corrigia, quanto à pronúncia, por exemplo. Então, isso era muito. O meu ritmo era num determinado âmbito da minha vida, no caso de um modo de aprendizagem, né? E eles tinham outro ritmo, mas assim, a gente se complementava quando a gente estava, né? Os nossos ritmos entravam numa. Tem um estudo, inclusive, que fala que Bom, o Alex caiu aqui, deve ter tido algum problema com o Skype. Ah, enquanto ele volta, a minha visão de ritmo é que o ritmo, quando a gente fala de ritmo, ele pressupõe um tempo. Então, dentro da nossa realidade, a gente vai ter várias coisas, várias realidades se combinando, que nem, por exemplo, a batida do coração, a órbita da Terra, as marés e tudo. Cada pessoa, todas as pessoas, né, cada uma com seu ritmo. Então, em algum ponto, todos esses ritmos eles estão se combinando. Então, essa combinação desse ritmo, ela não acontece dentro do tempo exatamente. Ela acontece dentro de uma noção que tá fora desse tempo. Então, a simplicidade tem a ver com isso, eu conseguir colocar um observador dentro da minha realidade que não esteja sob essa pressão do tempo. Então, essa pressão do tempo vai colocar, né, por exemplo, uma noção de que tal coisa aconteceu no passado, então eu estou preso a essa condição. Agora, se a gente consegue perceber de que forma conseguir vivenciar isso, de que realmente tudo está acontecendo a partir do presente, então essa noção do tempo e aquilo que vamos dizer, o passado está me dizendo, eu consigo olhar isso de uma forma diferente. Então, eu consigo olhar essa linguagem de uma maneira diferente. Essa linguagem que está dizendo que eu tenho que fazer isso desse jeito ou do outro. Então o Alex está de volta aqui. Alex, eu estava falando que como todos os ritmos, eles de alguma forma eles estão se combinando.
E de alguma forma, o ponto onde eles se combinam, ele tá. Porque assim, o ritmo pressupõe um tempo. Então todos esses Hum. ritmos que estão se combinando, eles estão se combinando dentro de um tempo. Mas que o lugar onde esses ritmos podem se combinar, ele tá fora do tempo. Então, quando você tá dentro de um ritmo, você tá sob uma condição temporal. E então, dentro dessa noção, você está sob uma pressão, vamos dizer. Então, aquilo que eu já falei um pouco assim de como às vezes o passado vai te impor uma condição, essa projeção do futuro vai te impor essa pressão, e que você, para conseguir sair dessa pressão, você tem que conseguir ter como se fosse uma visão, que vai ser essa visão mais simples, de que está fora do tempo, né? Não sei Uhum. se o que você entende disso que eu tô falando, se tem algum sentido pra você. É, tem um estudo científico que, na verdade, foi feito em não, desculpa, em 2013, se eu não me engano, de uma equipe de cientistas, que inclusive tem até no TED ah, essa palestra, né? Que eles demonstram cientificamente como o ritmo ele se compensa, né? Ele faz um teste, ele coloca muito básico assim, ele coloca uns pêndulos que eles estão em ritmos diferentes, mas quando eles são colocados lado a lado, acima de uma plataforma um pouco mais flexível, eles na verdade eles colocam tipo em cima de duas garrafas de plástico, onde permita um pouco mais de flexibilidade, né? E, assim, ele faz o teste mais de uma vez, os pêndulos começam diferentes, mas em um determinado momento eles sincronizam. É impressionante isso, assim, porque ele mostra outros exemplos, assim, né, de como é que o ritmo funciona. Existe uma curiosidade através desse ritmo, de quando certos corpos estão juntos ou do lado um do outro, eles entram no ritmo. Isso é muito comum também de se ver, por exemplo, dentro da família, por exemplo, quando as mulheres moram juntas, tipo mãe, filhas, elas sincronizam a menstruação, por exemplo, né? Ou, sei lá, alguns casais, por exemplo, eles entram numa certa harmonia e criam um novo ritmo. Cada um tinha um ritmo diferente, mas depois que começam a morar juntos, eles criam um ritmo que cria uma certa sincronia, assim. E óbvio, essas sincronias são muito. Elas estão a todo momento interagindo, mas a gente passa a ser tão natural que a gente nem percebe isso, né? Por exemplo, eu e Guilherme aqui dentro dos podcasts, a gente já começou a criar um ritmo. Depois que a gente aperta play, às vezes o ritmo não sincroniza na hora, mas com certeza a gente faz de tudo para não criar resistência. Então o ritmo vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. E é como se fosse aquele pêndulo mesmo, que fica Mas ali. como você vê a relação do ritmo com o tempo? Qual que é a sua visão disso? Ah, cara, o tempo para mim hoje é uma coisa muito doida, assim. Passado, presente e futuro para mim é a mesma coisa. O tempo é uma ilusão. É uma ilusão da mente que é importante a gente ter como referência, por exemplo, né? De como é que não importa se o que tu fazes em um ano eu leve 10, ou não importa se o que tu fazes em 3 anos eu leve 3 meses, né? Cada um tem um tempo determinado de acordo com o seu ritmo. É como se essas coisas fossem realmente muito complementares, assim, né? E aí existe uma série de outros sofrimentos sociais, porque fulano de tal não está estudando há 4 anos para concurso e não consegue passar. Às vezes não é somente um bloqueio mental, às vezes é porque a forma como o mecanismo de ele estudar, ele está querendo imitar um mecanismo de uma outra pessoa que não é o ritmo dele, e isso dificulta a vida dele. Quando ele encontra o ritmo dele, ele consegue otimizar esse tempo.
E aí é que tá, eu acho que o tempo, o mistério do tempo está justamente em você encontrar o seu próprio ritmo e deixar que as coisas fluam, independentemente de se preocupar com o tempo do outro, porque o outro consegue mais rápido do que você. Muito provavelmente tem coisas que o outro nunca vai conseguir na velocidade que você consegue, mas são coisas que muitas das vezes não estão ali tão nítidas, né? Tão superficiais assim. Às vezes são coisas mais profundas. Maravilha. Então a gente começou falando de linguagem, acabou no ritmo. Aham. E por É, toda hoje, linguagem tem um ritmo também, né? Mas tudo bem. a gente vai voltar nesse tema da linguagem, que é interessante. Obrigado aí a todo mundo que teve acompanhando a gente. Beleza, galera, um abraço. Abraço, até a próxima.